Bom, e eu terminei de ler todos os volumes da reimpressão de Fairy Tail que eu tenho em mãos. Esse aqui é o volume... Oh, eu estou mostrando a contracapa, perdão. Esse aqui é o volume 7 de Fairy Tail, outra publicação da JBC. Uma reimpressão que está andando a passos de tartaruga. Este aqui é o voluminho 8. O volume 9 com a Lucy aqui na capa, uma capa muito bonita. E por fim a capa do volume 10, que nós temos a Elsa como o centro da história contada aqui. Mas vamos por partes. Os volumes 7 e 8 contam o desfecho, como que é resolvida a briga, a guerra entre guildas, né, que envolve a Fairy Tail e a Phantom Lord. Cara, tem muita reviravolta aqui. Este mangá é sensacional para quem gosta de um shonen com pancadarias, né? Ele é muito bom. E como o Makarov ele está sem os seus poderes mágicos, ele perde os seus poderes mágicos em um determinado momento aqui da história, o Natsu acaba tendo que resolver praticamente todos os problemas. Claro que os amigos dele o ajudam, né? Mas o grande protagonista aqui é o Natsu. E ele tem uma luta sensacional com outro caçador de dragões. No caso, esse adversário ele é um caçador de dragões de ferro, né? E o Natsu ele precisa evoluir durante essas lutas para poder fazer frente aos seus inimigos. O volume 9, 7 e 8 foram bons, mas o volume 9 me prendeu de uma forma excepcional. Aqui no volume 9, então, nós temos a finalização, né, da batalha entre guildas, mas com um foco maior nas consequências, né, daquela guerra, daquela batalha para a Fairy Tail. E principalmente para a Lucy, né, porque ela, de certa forma, foi o motivo, a desculpa dada pela Phantom Lord para atacar a Fairy Tail. E ela precisa ir resolver a situação que ela tem pendente com o pai dela. E a Lucy se torna a grande protagonista aqui nesse volume 9. Conta algumas histórias dela e chama bastante atenção os volumes 72, 73 e 74, que fala sobre o Loki, que é um membro da Fairy Tail, mas na verdade ele esconde ali um grande segredo que é algo de extremo interesse para Lucy, já que ela é uma feiticeira celestial e uma das 12 chaves celestiais está envolvida aí com o Loki. Já no volume 10, como eu disse, né, o foco aqui é na Elsa, que é um ser, uma lutadora, uma feiticeira poderosíssima, que causa arrepios até no Natsu, né? O Natsu é incapaz ainda de derrotá-la. E esse volume 10 aqui também serve para dar uma pausa, né? Afinal, nos volumes anteriores nós tivemos muitos momentos de lutas sem nenhum tipo de espaçamento, sem nenhum descanso. Esse volume 10 vem para dar esse descanso e ele se aprofunda bastante no passado da Elsa, que foi uma escrava, né, de uma seita maligna que tinha como objetivo trazer de volta à vida um grande feiticeiro do passado e obviamente eles foram impedidos de fazer isso. A Lucy foi a única do grupinho de amigos que ela tinha e saiu daquele lugar, né, que conseguiu fugir, entre aspas, daquele lugar. Pelo menos essa é a visão que a maioria dos ex-companheiros dela tem. E a Elsa acaba sendo raptada, perdão, por esses ex-companheiros e levada de volta à torre, à fortaleza do paraíso. Mas é claro que o Natsu, o Grey e a Lucy e uma nova parceira que se junta a eles, que é a Luvia, né? Que é um dos quatro elementos da ex-guilda Phantom Lord, em busca, então, nessa jornada de salvar a Elsa. Bom, estamos quase finalizando aqui. Eu também li nesse mês de outubro, finalizando o primeiro vídeo, tá? Tem a parte 2 ainda. Neon... Cara, é muito difícil falar isso aqui, eu não lembro como é que se fala. Eu vou falar Neon Genesis Evangelion, algo nesse sentido, tá? Então, para quem não sabe, a história de Evangelion se passa no ano de 2015, em que a Terra sofre grandes problemas com relação aos ataques de anjos
e são assim denominadas as criaturas que estão ameaçando a humanidade. E a única esperança do planeta, né, dos seres humanos, da nossa civilização, para enfrentar esses anjos são por meio dos Evas. E esses Evas são controlados, então, por adolescentes, né? Aqui nesse volume 1 nós temos a apresentação de 2 deles, que são importantíssimos para a história, que são o Shinji, que seria o protagonista principal, e a Rei, né? Que é aquela garotinha antissocial, digamos assim, mais fechada, mais na dela, mas com um grande potencial. E essas crianças, então, precisam, como eu disse, operar esses Evas a fim de lutar contra os anjos. Mas o Shinji tem um começo aí um pouco perturbado, em razão do relacionamento que ele tem com o pai dele. A relação que ele tem com o pai é bastante estremecida, porque o pai trabalhou muito no desenvolvimento dessas Evas, né? E o Shinji, ele é muito ressentido por ter sido colocado de lado. Quando eu assisti a animação, eu era aí um adolescente, para eu fazia todo sentido aquele sentimento de revolta. Hoje que eu estou um homem adulto, um homem feito, eu confesso que esta parte no mangá não me foi agradável de ler. Eu achei uma coisa, uma birra de adolescente. Esse é o termo correto, mas jamais falarei mal de Neon Genesis Evangelion, tá? Essa obra é sensacional, sensacional. Até me enrolei para falar. É uma das minhas obras favoritas e eu finalmente estou tendo o prazer de fazer a leitura dessa obra. Tem a parte cômica com a Misato, né? E algumas vezes deixa de ser cômica e passa a ser algo mais sensual, digamos assim, o que não é de todo correto devido, né, aos adolescentes que são os protagonistas da história, principalmente o Shinji. E o ponto que eu tenho, além da história para destacar, é que eu não entendi na verdade por que da JBC ter colocado um sumário na obra se todas as páginas que estão ali não são numeradas. Na minha cabeça não faz nenhum sentido isso. Enfim, é uma obra super recomendada por mim, mas antes de você comprar o mangá, né, dá uma olhadinha na animação, assista alguns vídeos, se possível, para você sentir se aquela pegada realmente é algo que você irá gostar. E para finalizar aqui, eu deixei para o final, eu li os 3 primeiros volumes da reimpressão de Yu Yu Hakusho. Uma obra que eu até me arrepiei aqui para falar, porque é uma obra que me marcou muito na minha adolescência. Eu tenho ótimas recordações, a minha memória, acho que é saudosismo a palavra correta, né? Yu Yu Hakusho me traz uma saudade de uma época que infelizmente não voltará mais. E para quem não sabe, Yu Yu Hakusho conta a história do Yusuke Urameshi, que é um delinquente, né? Na sua idade dos 15 anos e está mais preocupado em brigar com outras pessoas, mas em um ato impensado ele acaba salvando um garotinho que seria atropelado por um carro. Entretanto, não era a hora dele morrer. Em razão disso, ele não pode ser aceito nem no céu nem no inferno. Ele está num limbo. E o pior de tudo é que o ser que guia os espíritos, neste caso representado aqui pela Botan, ela conta pro Yusuke, pro Urameshi, né? E na verdade aquele garotinho não estava destinado a morrer. Então toda ação, toda boa ação que o Urameshi pratica ali, ela foi em vão. Ele morreu em vão. E como essa situação pegou todo mundo de surpresa, a Botan oferece a ele um teste de ressurreição para ele ter uma segunda chance, né? E no meio disso tudo, o Yusuke Urameshi, ele usa o corpo do Kuwabara, que foi e sempre será o meu personagem favorito desta obra, para falar com a Keiko, que é uma espécie de namoradinha de infância do Urameshi, e pedir para que ela aguarde pela ressurreição dele. Afinal, diante de toda essa confusão, né, o corpo dele volta à vida, o coração dele volta a bater, mas a alma fica separada do corpo. Então ele precisa passar por esse teste para que seja permitido que a alma dele
retorne ao próprio corpo. Então, entre o volume 1 e o volume 2, o Uramesh ele faz boas ações, né? Ele ajuda as pessoas, ajuda alguns espíritos também que estão perdidos por ali. E em um determinado momento, o senhor Koema, né? Que é aquele menino que fica chupando uma chupeta, diz que o Uramesh precisa retornar para o corpo dele de qualquer forma. Então, todo aquele teste que havia sido explicado durante o volume 1, ele é jogado de lado, não serve mais para nada, porque se o Uramesh não voltar para o corpo dele, a próxima oportunidade será daqui a 50 anos, e o Uramesh diz que se for para ser assim, então, ou ele retorna agora, ou ele prefere ir para o além. E no volume 3, nós entramos na fase do Uramesh detetive espiritual. Esta fase aqui ele recebe missões do mundo espiritual para resolver problemas. E dentre os problemas que nós temos narrados aqui, tem o caso de 3 ladrões que roubam tesouros secretos do mundo espiritual. E dentre esses 3 ladrões, 2 são especiais, que são o Riei e o Kurama, outros 2 personagens importantíssimos para o desenvolvimento da história. E Yu Yu Hakusho, eu não vou falar muito mais da história aqui para não estragar a leitura de quem ainda não conhece. Vou falar o seguinte para finalizar esse vídeo. Eu estou lendo Yu Yu Hakusho, e quando tem os balões de fala do Uramesh e do Kuwabara, desses 2 principalmente, eu faço a leitura e na minha cabeça eu escuto a voz dos dubladores da animação. E tem sido um prazer imenso ler Yu Yu Hakusho. E olha eu novamente aqui interrompendo o vídeo. Esta foi a parte 2 das leituras do mês de outubro de 2023. Nós ainda teremos mais uma terceira parte, talvez até uma quarta parte, dependendo de como ficar a edição do próximo vídeo, mas eu acredito que serão pelo menos 4 partes de leituras do mês de outubro. E se você me acompanhou até aqui, mais uma vez o meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.